Star Wars foi um marco do cinema por dezenas de motivos diferentes, seja em termos artísticos ou até mesmo comerciais. E um dos fatores desse filme que mais me fascina é um que é estético. Eu tô falando dessas máquinas sujas. E dessas partezinhas meio acabadas. E desse cenário meio decadente. Não, é sério. Eu sei que pode parecer besteira se encantar com isso. Mas é que esse design de produção foi uma das coisas que mais ajudou Star Wars a se destacar na história do cinema. Esse visual de um futuro onde tudo é meio desgastado, velho, batido, e isso acabou ganhando um nome: a estética do futuro usado. E com a ajuda de Star Wars, esse estilo se popularizou a ponto de aparecer em dezenas de produções de sucesso. E hoje muita gente pode nem parar mais para pensar sobre como eram os filmes de ficção científica antes do futuro usado. Então vamos explorar melhor a origem dessa estética e entender por que ela se tornou tão importante para a história do cinema. What a piece of junk! Durante muito tempo, o normal nos filmes de ficção científica era mostrar futuros de visuais deslumbrantes. O que faz bastante sentido. Conquistar o espaço parecia mesmo ser pura fantasia. Se um dia desbravássemos as galáxias, com certeza seria porque a humanidade teria alcançado um grande nível de desenvolvimento. Seríamos avançados e evoluídos. Um sentimento que combinava muito com o momento histórico dos Estados Unidos nos anos 50. Afinal, eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial como vencedores e como a nova e maior potência mundial. Para essa sociedade, o futuro realmente parecia brilhante e promissor. Então, por que não imaginar futuros onde não existam toda a sujeira e a obsolescência que conhecemos tão bem no presente? Uma realidade de estruturas encantadoras, limpas e reluzentes, onde tudo parece estar num estado de novidade eterna. Foi por isso que a estética de futuro reluzente que tinha surgido nas décadas anteriores também combinou muito bem com os anos 50. E depois ela avançou nos anos 60, principalmente com Star Trek, uma série de visão claramente otimista que imaginou um futuro onde a missão da humanidade é promover a cooperação entre planetas. E no final dessa mesma década viria a grande obra-prima de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aqui, a estética do futuro novo em folha não refletia necessariamente otimismo, mas sim um interesse pelo impacto visual mesmo. Kubrick queria criar algo sensorialmente arrebatador, então ele combinou os efeitos visuais revolucionários com essa estética do futuro reluzente. O resultado, como já sabemos, ficou deslumbrante. Só que no mesmo ano em que estreou 2001, aconteceu um evento histórico. A humanidade chegou à Lua. Ou seja, conquistar o espaço não parecia mais um sonho tão distante, mas sim uma possibilidade mais concreta do que nunca. Era chegada então a hora de expandir as nossas fantasias sobre o espaço. Come on. Well, come on, Red, let's go! E foi aí que entrou Star Wars para inventar a estética do futuro usado, certo? Na verdade, não. Antes de Star Wars, outras obras ajudaram a introduzir essa ideia de um futuro envelhecido. Por exemplo, em Gangster na Lua, temos um relance disso na nave principal da história, que por fora é um tanto desgastada e amassada, e o interior não é exatamente impecável. Mas ainda assim é algo muito discreto. Já em Corrida Silenciosa, vemos uma estação espacial que também não é exatamente toda brilhosa e novinha. E em Dark Star, o longa de estreia de John Carpenter, os protagonistas habitam uma nave que é extremamente defeituosa, com elevadores que funcionam de maneira imprevisível, habitações improvisadas e armazéns que se autodestroem. Assim, o cinema de ficção científica nos introduziu a ideia de máquinas que são avançadas para nós, mas ultrapassadas para esses futuros fictícios. E já que falamos tanto sobre 2001 do Kubrick, vale trazer outra ficção científica filosófica. Solaris, de Andrei Tarkovsky. Aqui o diretor apresenta uma resposta diferente sobre a tecnologia do futuro, uma que também pode ter visuais imperfeitos. E não tem como esquecer de um dos filmes que George Lucas dirigiu antes de Star Wars, a ficção científica THX 1138. Aqui, o diretor quis criar um futuro que remetesse a problemas que ele enxergava na realidade dos anos 70. Por isso, ele preferiu filmar não em estúdio, mas sim em locações reais de São Francisco.
E para trazer um realismo ainda maior para a obra, ele usou uma abordagem estética que ele gostava de chamar de futuro usado. É como explica o lendário editor Walter Murch, que nesse filme foi roteirista. George's whole idea of the used future, which you see very much in Star Wars, is present already in THX. In reality, when you look around the world, most of the stuff you see is used. So if it's set in the future, everything wouldn't be new. It would be new to us, but it would look used. E é exatamente isso que se reflete na cenografia do longa, em que o desgaste se vê em quase todos os cenários que os personagens habitam. Anos depois, quando chegou a hora de criar Star Wars, Lucas decidiu usar o mesmo raciocínio, só que numa escala muito maior. Agora, a estética do futuro usado permearia a obra ainda mais e seria usada para realçar diversos aspectos da narrativa. Primeiro que o princípio básico de Star Wars já fica claro com a frase de introdução sobre algo que aconteceu há muito tempo numa galáxia distante. A ideia é nos mostrar um futuro que também é um passado. Parece contraditório, mas o conceito ganha vida perfeitamente com a estética do futuro usado, que nos mostra tecnologias que realmente parecem ser uma mistura de futuro e de passado. Sem contar que isso ajuda muito na nossa imersão nesse universo, porque tecnologias mais usadas são contrapostas com outras que são limpas e reluzentes. Então, o que o design de produção nos diz é que essa é uma realidade que teve diferentes períodos históricos, com maquinários que já são ultrapassados. O que é um ótimo jeito de expandir o escopo histórico do universo usando só a narrativa visual. E isso tudo se relaciona também com o conflito central do filme. Quando a gente vê os rebeldes usando máquinas desgastadas e o Império comandando armamentos avançados e limpinhos, a gente entende de cara qual é o problema. Os mocinhos estão em tremenda desvantagem tecnológica, o que nos faz torcer ainda mais por eles. E no final, o fato deles conseguirem derrotar a tecnologia de ponta usando uma frota antiquada só faz a vitória parecer ainda melhor. Star Wars então aplicou o futuro usado também para aumentar o nosso envolvimento com o drama da história. Por isso, inclusive, que a Millennium Falcon se tornou uma nave tão celebrada. Não é porque ela tem o design mais lindo do mundo. É porque essa nave velha acabou se tornando um símbolo da vitória que pode ser conquistada pelos heróis mais improváveis. Star Wars então pegou a ideia do futuro usado e a utilizou numa escala épica como nenhum outro filme tinha feito antes. E como esse longa foi um sucesso estrondoso, ele serviu como uma vitrine enorme para o futuro usado. Ou seja, Star Wars pode não ter inventado esse visual, mas com certeza foi ele que o popularizou. A partir daí, era um caminho sem volta. Mais e mais filmes seguiram o exemplo de Star Wars e exploraram o futuro usado de novas maneiras para mostrar todo o potencial que essa estética tinha. É fundamental citar, por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro. Esse foi o primeiro grande filme a mostrar como a estética do futuro usado poderia casar muito bem com uma história de terror. Primeiro, que os cenários sujos e desgastados complementam a fotografia escura, aumentando assim o suspense de não saber se o alien está à espreita ou não. Além disso, o visual desgastado da nave também se mistura ao design do próprio monstro. Isso porque partes do corpo dele se confundem com as partes velhas da nave, fazendo com que ele se camufle perfeitamente e seja ainda mais ameaçador. Algum tempo depois, o cinema percebeu que a estética do futuro usado poderia ser perfeita para histórias sobre futuros distópicos. Claro, várias distopias do cinema de ficção científica funcionaram muito bem com visuais mais deslumbrantes, como se essa beleza fosse só uma fachada para algo decadente. Mas se a ideia é mostrar de cara que a distopia que estamos vendo é horrenda, o futuro usado pode ser muito conveniente, porque ele permite criar cidades sujas e abatidas, máquinas horrendas e cenários perfeitos para práticas clandestinas. Nesse sentido, o futuro usado foi perfeito para a estética do subgênero do cyberpunk, que se popularizou principalmente com Blade Runner. E assim, cada vez mais distopias futuristas apostaram no futuro usado, cada uma à sua maneira. O diretor Terry Gilliam, por exemplo, usou a estética para traduzir a decadência futura em 2 de seus longas. Primeiro em Brasil, o filme, e depois em 12 Macacos.
Já a franquia Exterminador do Futuro usou essa estratégia para mostrar como é desesperador o futuro dominado pelas máquinas. Algo que depois vimos também na trilogia de Matrix, na qual a realidade virtual encantadora é contrastada com a realidade de futuro usado. This is the main deck. Eu também gosto muito de como aplicaram a estética do futuro usado nos faroestes espaciais, porque esse subgênero usa muito a ideia do retrofuturismo, ou seja, histórias situadas no futuro, mas com elementos que remetem ao passado. E o futuro usado é perfeito para criar esse misto de inovações futuristas e relíquias do Velho Oeste. Um exemplo dos anos 80 é Outland, Comando Titânio, que é basicamente uma releitura futurista do clássico faroeste Matar ou Morrer. Sem contar que a história se passa numa região de mineração, então o visual mais sujo funciona muito bem aqui. Agora, talvez o exemplo mais celebrado seja o da série Firefly, um dos melhores faroestes espaciais já feitos. Aqui, o futuro usado tá em toda parte, principalmente na nave principal da série. E, assim como em Star Wars, Firefly contrasta a tecnologia ultrapassada dos protagonistas com a tecnologia mais reluzente e impecável da Aliança, para ressaltar também a desvantagem em que os heróis se encontram. E não tem como deixar de falar também de um dos melhores animes já feitos, Cowboy Bebop. Como o próprio nome do programa indica, ele se inspirou muito na ideia de faroestes espaciais. Então faz sentido que eles tenham escolhido o futuro usado para criar as naves dos protagonistas, que de tão desgastadas e bagunçadas acabam criando um senso de intimidade entre nós e os personagens. Falando em animação, um dos meus exemplos favoritos de futuro usado é o de WALL-E. Primeiro que o desgaste e a sujeira nos traduzem sem uma palavra sequer como esse futuro é problemático. Só que mais importante ainda é que essa estética aumenta o nosso envolvimento emocional com o protagonista. Se já de cara a gente sente simpatia por esse robozinho, em grande parte é porque vemos que ele é imperfeito. Aí depois, o visual de WALL-E é contrastado com o da Eve, demonstrando visualmente como as personalidades e as origens dos dois são totalmente diferentes. E mais tarde, quando eles chegam na nave principal, vemos que ela também tem um design novinho em folha, o que só faz o enferrujado WALL-E parecer ainda mais um peixe fora d'água. E se você acha que não temos exemplos brasileiros para citar, você se engana. Basta lembrar da ficção científica de Adirley Queiroz, Branco Sai, Preto Fica. Aqui vemos um futuro distópico onde a periferia é oficialmente isolada dos centros urbanos ricos por meio de fronteiras. Mas mesmo assim, os personagens da periferia resistem, se virando com aparelhos que parecem bem desgastados. O que mostra como a estética do futuro usado também pode servir muito bem para discursar sobre conflitos de classe. Deu para ver então que o futuro usado foi explorado das maneiras mais diversas e criativas por grandes artistas. E assim, essa estética ajudou a criar algumas das realidades fictícias mais memoráveis do cinema. Fosse para refletir as nossas expectativas sobre o futuro, para nos apavorar, para homenagear outros gêneros cinematográficos, ou para debater desigualdades. O que só comprova que o futuro usado, de fato, foi uma das inovações mais importantes, não só para a história da ficção científica, mas para a história do cinema como um todo. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando que se vocês querem ver outros conteúdos que eu produzo além dos vídeos aqui do YouTube, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta você me procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se, porque os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer essa ajuda incrível, eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme, tem live exclusiva para apoiadores, tem um cineclube para a gente debater filmes todos os meses, é muita coisa legal. Para conferir os detalhes da nossa campanha do Apoia-se, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição.
Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.